Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Pô de Prosa. Nós estamos na edição especial política, né? Nós estamos aqui nos estúdios com o candidato a vereador da cidade de Mário Campos, né? Um rapaz que o currículo é imenso. Eu vou tentar aqui falar de uma forma breve, mas eu vou deixar que ele se apresente, né? Mas antes, vale lembrar que este aqui é um espaço destinado para uma boa prosa, uma boa conversa. Nós vamos ver aqui as propostas de governo, né, do nosso candidato, e não é permitido nenhuma crítica aos oponentes, aquela política suja, agressiva contra outros candidatos. Pelo contrário, aquilo que nós queremos aqui é justamente conhecer, né, o plano de governo do nosso candidato aqui. O nome dele é Gideon, da cidade de Mário Campos. É engenheiro, formado em engenharia ambiental, pós-graduado em engenharia de segurança, né? Tem a empresa global, mas eu vou deixar com que ele se apresente, ele tem mais propriedade para falar dele mesmo. Gideon, seja muito bem-vindo. É uma honra para nós receber você aqui, né? É um prazer imensurável te conhecer um pouco mais de perto também, saber um pouco da sua história e tudo aquilo que não somente eu, né, mas eu creio que os eleitores da cidade de Mário Campos, né, eles gostariam de saber quem que de fato aí é o Gideon, né? Se apresente, fale um pouco de você para nós. Primeiro, obrigado, né? É uma oportunidade única de poder bater esse papo com o Pô de Prosa. Meu nome é Gideon Martins. Um pouco da minha história, você fala do currículo extenso, porque o mercado exige isso, né? Hoje eu sou formado em engenharia ambiental sanitarista. Fiz pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, fiz uma pós-graduação em Engenharia Estrutural e iniciei o Direito Minerário e o Direito Ambiental. Hoje eu sou proprietário da empresa Global, Empreendimentos e Projetos, uma empresa no ramo da engenharia voltada para a consultoria do meio ambiente e da segurança do trabalho. Então, hoje eu sou um consultor dentro das empresas, presto um serviço diferenciado muito próximo aos empreendedores, trazendo solução, tanto na parte de segurança do trabalho, quanto na parte de meio ambiente. E também faço parte do Grupo Êxodo, uma empresa de gestão tributária, uma empresa excelente do mercado, com uma pegada diferente, uma gestão tributária mesmo, no que diz respeito a PIS, COFINS, desprendimento de fluxo de caixa, né? Então, assim, eu concilio a minha empresa com essa outra empresa, que eu fui convidado a fazer parte, e tô caminhando, cara, e agora esse novo objetivo aí que é a política, né? E uma nova demanda, né? Uma nova demanda, cara. Uma nova demanda muito importante, por sinal. Né? Eu fui secretário de Meio Ambiente no município de Mário Campos, foi onde originou esse desejo de trabalhar diretamente com a parte pública, né? De fazer o diferente, porque tudo é igual hoje, e fazer o diferente. Então, com o currículo, com a cadeira que eu tenho hoje, eu acredito que eu possa contribuir bastante para o município de Mário Campos. E às vezes a gente fica pensando assim, né? Porque fala-se muito da velha política, né? Sim. Aquela velha política que muitas das vezes aquele voto que, não, vamos votar lá no senhorzinho lá, que afinal de contas ele concedeu um saco de cimento quando a gente estava construindo o muro aqui e tal. Só que o nosso cenário hoje, né, ele requer uma nova política, com pessoas um pouco mais capacitadas, e assim, não aquele político tradicional, né? Mas aquela pessoa que realmente tem um olhar diferenciado para mexer com a máquina pública, porque você mexendo com a máquina pública ali, você está mexendo com finança e muito mais do que isso, você está mexendo com o futuro de uma localidade, né? Mas enfim, me fala aqui ainda sobre você, né? Você é cidadão de Mário Campos? Sim, sou cidadão de Mário Campos. Hoje eu moro no Campo Belo, um bairro, assim, um dos melhores bairros do Mário Campos. De uma beleza fora do comum. Quando eu vim de Belo Horizonte para cá, eu fiquei observando, porque nós que somos da área de engenharia, a gente precisa de um pouco de tranquilidade, porque a nossa vida é bem corrida. Quem é consultor, um dia você está numa cidade, outro dia você está em outra, você trabalha com várias demandas profissionais, vários problemas significativos de várias empresas. E aí, quando eu vim para Mário Campos, eu consegui um descanso. Consegui um descanso da mente e foi um acaso, né? Um acaso da nossa família vir para Mário Campos e deu certo. Eu moro num bairro Campo Belo, um bairro excelente, de uma natureza fora do comum, surreal.
a poucos quilômetros de BH. Hoje eu vivo como é que eu posso dizer? Um jardim. Eu moro praticamente no jardim, uma chácara onde tem animais, tem uma vegetação bonita, árvores exóticas protegidas, IP. Eu tenho como é que eu tenho jabuticaba, tem tudo. Lá no fundo a gente cria galinha, cria tudo. Então, esse Mário Campos me encantou. Esse ser rural me encantou. Me fala um pouco mais sobre a cidade de Mário Campos, né? Eu sei que eu sou de Sarzedo. Sim, né? vizinho nosso. Tô ali, nós somos vizinhos, é uma cidade co-irmã, né? Foi emancipada na mesma época, mas tem características bem diferentes, né? Mas me fala hoje, assim, qual que é o cenário econômico de Mário Campos, né, na atualidade? Hoje, Mário Campos, ele segue com os agricultores, algumas empresas, e o cenário econômico de Mário Campos é bem diferente de Sarzedo pelo fato do crescimento de Sarzedo foi muito mais exponencial do que o de Mário Campos. Hoje, Sarzedo ele tem um polo industrial, Mário Campos não tem. As empresas vieram para Mário Campos, foram se instalando e de forma desordenada. Eu tenho empresa em área urbana, eu tenho empresa próxima à área rural e não houve essa organização. E as empresas pararam de vir para Mário Campos. Poucas empresas pararam de vir. É mais fácil vir para Sarzedo, é mais fácil ir para outro município que é mais organizado. E nisso, o Mário Campos ele deixou de crescer. Eu percebo que o Mário Campos ele deixou de crescer. Hoje eu vivo dentro de um município que o crescimento dele está limitado por vários aspectos mesmo. Essa questão da área industrial é um aspecto bem complicador, porque quando você não tem um local para receber os empresários, o que você faz? Aí a população ela dispersa, ela começa a procurar emprego fora. E quando você procura emprego fora, o cidadão ele tem um deslocamento maior, ele gasta fora, ele investe fora e compra fora, porque ele está fora. É muito mais fácil o cara que está vindo de Belo Horizonte fazer a compra, vindo para cá, do que chegar em Mário Campos fazer a compra. Então o dinheiro fica onde? Em outro município. A gasolina fica onde? Em outro município. Por quê? Não tem essa organização da parte econômica, trazendo um polo industrial organizado para que as empresas elas possam vir e ter a atratividade de contratação de emprego para os moradores de Mário Campos. E, assim, a cidade de Mário Campos ela tem um escoamento até bom, né, para 381, por exemplo, né? Tem uma estrada bacana, que tem um escoamento bacana e que isso aí também ajuda na tomada de decisão de um empresário vir ou não para uma cidade. Opa, espera aí, tá, mas como que eu vou escoar a minha produção? E a cidade de Mário Campos realmente ela tem um escoamento bacana. Média de 12, depende do trânsito, 12 a 15 minutos de Betim. É muito perto. Muito perto. Muito perto. Muito perto. Agora, me fala aqui, Gideon, o que motivou você a encarar esse cenário, né? Já que, vamos dizer assim, você tem também uma estabilidade já, vamos dizer, dono de uma empresa, sócio de uma outra empresa, tem uma formação bacana. Vamos dizer assim, você é o dito cidadão que, não, quer saber, eu vou caçar dor de cabeça entrando aqui, mas o que te motivou a encarar esse cenário? Pode chamar de Rez, né? Pode. Me fizeram essa pergunta. Porque o que acontece? Hoje, no patamar que eu me encontro profissionalmente, qualquer outro jovem na minha idade ficaria tranquilo. E o desejo de sempre querer mais, ele me consome. Isso mostra a quantidade de pós-graduação que eu venho fazendo, venho estudando, porque sempre há mais espaço para conhecimento. E quando eu fui secretário de Meio Ambiente em Mário Campos, eu tive um contato muito próximo com a população. E eu vi ali uma possibilidade de fazer um pouco mais pelo município. Porque realmente eu abracei o Mário Campos de forma única, eu gosto do Mário Campos, eu abasteço meu carro no Mário Campos, eu compro no Mário Campos. Por quê? Porque eu vejo potencial nessa cidade. E quanto secretário de Meio Ambiente, eu vi os problemas que Mário Campos estava sofrendo. E eu, com a minha formação, isso não vai atrapalhar minha empresa em nada, eu com a minha formação, com o intelecto que eu fui absorvendo, fui adquirindo, eu consigo trazer um pouco mais de conforto para o morador de Mário Campos, uma vez que eu vou conseguir dialogar nas esferas que são problemas no Mário Campos, que é o meio ambiente, que é a mineração, que é a drenagem. Então, ou seja, eu tenho cadeira na faculdade para poder discutir de forma positiva com os empresários ou com a mineração, trazer esse diálogo para poder resolver os problemas do Mário Campos. Então, por conhecer o meio ambiente, por ter trabalhado em vários licenciamentos ambientais em outros municípios, você vai criando essa bagagem. E eu cheguei no Mário Campos e vi que realmente o Mário Campos ele precisa de uma pessoa que vá brigar por ele, como se fosse um cidadão nascido lá. Eu não nasci em Mário Campos, mas adotei Mário Campos de coração.
e pretendo permanecer em Mário Campos, independente da política, mas pretendo permanecer em Mário Campos. Não, e assim, eu até entendo, né, vamos dizer assim, brigar, porque, né, quando a gente pensa em mineradora, a gente não está falando de qualquer... Não qualquer diálogo. Não é qualquer diálogo. Hoje o Mário Campos, o que acontece? Para você dialogar com a mineração, você tem que conhecer da matéria, você tem que conhecer do que você está falando. E hoje, não estou dizendo que as pessoas que estão lá não conheçam, mas elas podem ser pouco ouvidas por não ter total conhecimento ou total domínio daquela esfera. Aí, quando você vai discutir com um advogado que trabalha dentro da mineração, se você não entende do direito minerário, igual eu estudo o direito minerário, se você não entende do direito ambiental, ou eu estudo direito ambiental, como que você vai discutir com um advogado especialista em direito minerário e direito ambiental? Exatamente. O achismo hoje não move nada. E se você conhece a regra, se você conhece a regra do jogo, você pode pedir, você pode cobrar dentro da regra do jogo. E é possível. É possível coexistir mineração e população. O que falta no Mário Campos hoje é um diálogo aberto, uma revisão das, como é que eu posso dizer, das compensações que as mineração tem lá dentro. Precisa rever. Precisa entender novamente quais são os impactos. Por quê? Eu tenho a mineração de um tamanho X. E ela foi crescendo. E os impactos eles vão aumentando. E a benfeitoria no município não é feita em relação ao impacto. Eu tenho muito impacto e pouca coisa sendo feita. E como que a gente vai equilibrar isso? Dialogando novamente, pedindo revisão e falando assim, não, agora você vai ter que fazer mais. Porque você está poluindo, você está degradando, você está incomodando as pessoas. Então, hoje o Mário Campos é esse cenário. O que é possível ser feito assim, então, Gideon? Por exemplo, caso você venha ser eleito, tá, tudo bem, a gente vai ter aí esse diálogo com as mineradoras, a mineração, mas o que é possível hoje, assim, porque talvez a gente tenha um campo teórico, mas é o campo plausível, assim, palpável, né, vamos dizer assim. O que é possível ser feito dentro desse cenário? Vou te dar um exemplo de uma mineração, mas sem citar o nome. Ela tem um escoamento dentro de um bairro grande em Mário Campos. E a rua que eles passam é a Três Irmãos. Dia de chuva, ninguém aguenta ficar lá. Não existe uma drenagem, não existe um escoamento decente, ou que seja eficaz. E o que pode ser feito? Voltar lá e dialogar e pedir que seja feita de forma única. Tem que ter obra. Precisa de investir em infraestrutura para resolver o problema do escoamento. É possível fazer. Ah, mas é difícil o diálogo? Não é difícil o diálogo. Uma vez que você tem a ferramenta certa, o argumento certo, você consegue dialogar sim. E se você for nos órgãos competentes, licenciadores, e mostrar a degradação que está sendo feita, a consequência da não drenagem para a população, eu não estou falando de 2 ou 3 casas, eu estou falando de uma rua com centenas de casas, e todas são prejudicadas. Mário Campos, quando chove hoje, é um caos. É um caos. É um caos, porque nessa rua em específico, eu tenho amigos que moram lá, a água entra para dentro do quintal. Se chover no domingo, dependendo da chuva, segunda-feira o pessoal ou opta por limpar a casa no domingo à noite, quando a chuva parar, cessar, ou vai ter que faltar do trabalho na segunda para poder fazer a higienização da casa. Eu estou falando de lama. É pesado. Pesado. E aí eu te falo, por que não se abriu o diálogo? Por que não se abriu o diálogo? É simples de resolver. É chegar e mostrar quais são os problemas e resolver o problema. Eu estava num bate-papo com alguns empresários e eu disse o seguinte, que o Mário Campos, o pessoal adotou essa política de que aqui não dá certo. Dá certo. A engenharia faz dar certo. Com a nossa cadeira é engenharia, a gente sabe que dá certo. O que precisa é mostrar para as pessoas que dá certo. Cobrar as pessoas envolvidas no processo para que dê certo. Exatamente. Assim, eu fico pensando o seguinte, porque não tem como, quando nós falamos de Minas Gerais, né? Não tem como nós falar, não, acabou a mineração. Não tem como. Possível. Teve uma vez que alguém, em uma conversa comigo, aí eles estavam com um problema com nascente e tal, e o pessoal queria explorar minério ali, aquela coisa toda. Aí foi pro judicial. Aí quando chegou lá, falou, Minas Gerais, né, só tem esse nome por causa das Minas Gerais. Então, ou seja, é impossível a gente viver sem. Só que aí o que nós podemos fazer, assim, sabe, já que não tem como viver sem, né, como que seria, o que poderia ser proposto, né,
vamos dizer assim, para que realmente nós vamos ter a mineradora, mas nós vamos ter as benfeitorias para a cidade. Mas quais benfeitorias que poderiam ser feitas? Isso é muito interessante, cara. Porque quando existe o processo de licenciamento, tem as condicionantes, que são as compensações. As condicionantes é que vão determinar o que a mineração vai fazer de bem para aquela população. Eu acho que tem que rever são as condicionantes. Vou te dar um exemplo. Se a mineração ela tem um escoamento na rua X, essa rua X ela tem que estar impecável. O asfalto dela tem que ser o melhor, a drenagem dela tem que ser a melhor, a arborização dela tem que ser a melhor. Tudo nessa rua tem que ser o melhor. Porque a mineração ela tem que pagar, ela tem que ter como condicionante preservar aquele asfalto, preservar a arborização, preservar aquela drenagem, para diminuir os impactos. E a questão da poeira. Hoje no Mário Campos, eu trabalho para uma empresa e é muito interessante a qualidade do ar. Aprendi muito com relação à qualidade do ar. Hoje o equipamento para a qualidade do ar homologado é o Raivol. Muito bom, por sinal. Só que ele não te dá um resultado diário, ele te dá um resultado expressivo. E se você for um pouco mais dinâmico, você consegue um resultado mais rápido do laboratório, e você consegue, pelas cores, pela pesagem, você consegue saber se está tendo poluição ou não. Existe um equipamento hoje, ele não é daqui do município, não é de Minas Gerais, nós compramos num cliente e eu consigo medir horário, eu consigo saber a hora que está poluindo, porque ele tem um direcionador do vento, ele tem a velocidade do vento, eu sei a quantidade de partículas que passa, no horário que passa, a quantidade, e quando extrapola, eu tenho um gráfico em tempo real para poder me mostrar o que eu estou fazendo. E aí eu consigo agir naquele ponto, pela direção do vento. Então, hoje, além de não ter uma drenagem, além de não ter um escoamento, além de não ter um controle da arborização nessas ruas, por causa da poluição, e não ter uma qualidade do ar, não tem quem meça isso. Hoje não tem um controle de qualidade do ar. Isso é muito importante porque as gerações futuras do Mário Campos, se a gente não fizer um controle do particulado que é desprendido das minerações, elas vão ter problema no futuro, as crianças vão ter problema. Não, porque quando eu te falo assim, eu moro numa chácara, sei lá, uns 5 quilômetros da mineração, e de manhã tá lá, você pode passar a mão que tá sujo. Imagina só, quando a criança está dormindo, essa poeira está sendo depositada. Então, isso vai causar problema no futuro. Isso é a longo prazo, mas isso a gente tem que pensar agora. Então, o que eu penso da política enquanto engenheiro ambiental, entrando como vereador no município de Mário Campos? Trabalhar em cima dessas políticas de qualidade de vida. Precisa ter qualidade de vida. Mário Campos precisa ser uma cidade modelo, uma cidade exemplo. Consegue se fazer? Consegue se fazer. Que eu conheço cidades menores que Mário Campos que consigam fazer. Não, e também é o seguinte, não vai ser da noite para o dia, né, Gideon? É um progresso. É um progresso. É um progresso. Mas ele tem que iniciar. Tem que ter um ponto de partida, irmão. Tem que ter o ponto de partida. Porque se ficar só, dá para ser feito, tal, mas como que vai ser feito? Não, tem que ter o ponto de partida. E às vezes não somente criar as leis, né? Você pensa assim, teria algum meio de monitoramento, né, dessas atividades? Porque, por exemplo, vocês vão... Eu não sei como que funciona, né, esse trâmite. Aí é com você. Né, os trâmites é com você. Mas teria como a gente propor meios de monitoramentos para a mineradora? Sim, lógico que existe. Vou te dar um exemplo. Eu estou aqui hoje, tem uma funcionária minha acompanhando um trabalho na mineração até as... Acho que vai até a meia-noite hoje, você acredita? Tem como monitorar, só que tem que querer. Eu presto isso para uma empresa muito boa e ela entendeu o que precisa. O que nós fizemos? Vamos investir. Hoje eu tenho monitoramento. Tem um canal de comunicação com a vizinhança. Criamos um canal de comunicação para quê? O cara me reclamou ontem 10 horas. Não, amanhã a gente resolve. Vamos lá ver por que está dando esse barulho, por que está dando esse excesso de poeira, vamos mexer, vamos melhorar, vamos comprar, vamos arrumar tecnologia. Aí como você monitora? Como eu monitoro? Tem um funcionário lá hoje agora fazendo a medição. Legal. Dá para fazer. Legal, né? E até esse monitoramento, essa medição... Não, e os vizinhos podem acompanhar o monitoramento porque a gente é muito transparente. O meio ambiente hoje tem que ser transparente. Quando a mineração ela se instala perto de uma comunidade, ela tem que entender que ela tem que respeitar essa comunidade. Tem gente que fala assim, mas a mineração chegou primeiro, depois veio a comunidade. Tem que ser respeitado do mesmo jeito. Porque, na verdade, é o seguinte, né? Você tem a mineradora, vai ter a exploração. Para explorar, você vai precisar de mão de obra. Sim. Naturalmente, o trabalhador vai se instalar ao redor. Vai morar ali, vai, né, crescer, gerar família ao redor.
Agora tá, beleza. Quanto a gente fala quanto à população, aí tudo bem, eu sei que a gente vai ter monitoramento, isso vai ser benéfico para a população. Mas contrapartida, para as mineradoras, né? Daqui a pouquinho a gente sai um pouco desse tema, né? Mas eu acho que é muito importante a gente falar sobre ele. Mas para a mineradora, vai ter algum tipo de incentivo para que eles também... Opa, espera aí, o que eu vou estar ganhando, né, com isso? O que elas ganhariam? Na verdade é o seguinte, o incentivo da mineradora ela já recebe. A jazira está lá, ela está extraindo. Esse é a motivação dela, o incentivo dela é ela pegar o minério, que seja minério, por exemplo, ela vai vender aquele minério. O incentivo dela é o que ela vai receber de venda. Entendeu? Não tem outro incentivo a não ser esse. Entendi. Ótimo. Agora, vamos tentar lastrar um pouco mais aqui. Sim. Criação de emprego. Cara, esse tema é bacana, né? Eu penso muito nessa questão da criação de emprego, porque a empregabilidade para mim é muito importante. Eu venho de uma linhagem de família muito humilde financeiramente. Eu não gosto de usar o termo pobre, não. Humilde financeiramente. E eu nunca imaginei estar onde eu estou profissionalmente. Eu só consegui isso através de projetos. Eu não sei se você já ouviu falar daquele projeto chamado Curumim. Já ouvi falar. Eu cresci naquele projeto chamado Curumim. E lá você vai sendo direcionado para o mercado. Como assim vai sendo direcionado para o mercado? Mesmo você novo, 12, 13 anos, vai te mostrando que você pode ser alguém. Eu acho que o Mário Campos, o Mário Campos precisa ter um incentivo na educação significativo, a trazer a educação com mais qualidade, valorizar os professores, que é muito importante, porque para mim o professor é o mestre. Não devia chamar professor, devia voltar lá atrás e falar assim, é mestre. Por quê? É o cara, é a mulher que vai dar os primeiros passos para o seu filho, para sua filha, que ele vai levar para o resto da vida. Dependendo do que o professor formar na cabeça da criança, ela vai ter um caminho diferente, ou um caminho bom ou um caminho ruim. Então, precisa-se ter educação de qualidade, precisa-se trazer cursos profissionalizantes. Hoje, Mário Campos, ele tem alguns pequenos cursos, mas eu estou falando cursos da área técnica. Porque Mário Campos hoje, para o jovem estudar, ele vai para Betim, vai para Brumadinho. Eu não sei se Sazedo tem alguma escola técnica. Não, ainda não. Para ele estudar, é difícil. Aí o que o cara faz? Você quer saber? Eu não vou mexer com nada disso. Não. Porque estudar é difícil. Exatamente. Estudar dá trabalho. Um curso técnico, geralmente, de 1 ano e meio, é 1 ano e meio, mas assim, é muito tempo. É penoso. É penoso. Eu tô falando, cara, pegar ônibus, chegar em casa tarde, ter que trabalhar no outro dia, é penoso. Então, se tiver uma escola ou uma parceria mais próxima, a gente vai começar a profissionalizar. E fora também que você começa a dar outras perspectivas para esse jovem, né? Sim, justamente. Porque, e aí me corrija se eu estiver errado, mas né, a gente conversando aqui, você mencionou, opa, espera aí, as empresas têm dificuldade de chegar até Mário Campos. Sim. Então, por exemplo, esse jovem que está ali, né, cresceu ali, não tem possibilidade de estudo, né, um estudo técnico. Aí a tendência dele ou vai no comércio, Sim. né, ou agricultura, né, ou tentar aí, pode ser eventualmente numa área da mineração, mas que não seja técnico, né? Então, ou seja, quando a gente começa a pensar ou elaborar esses projetos, né, com essa formação técnica, começa a ter uma abrangência. A gente sofre muito no mercado, que aí às vezes é o inverso também, né? As empresas, elas têm as vagas, mas não têm profissional qualificado. Vou te dar um exemplo. Um dos clientes que eu presto serviço, nós estamos tentando contratar um técnico de segurança tem 6 meses. É difícil. É difícil. E é uma profissão que teve uma determinada época, que você jogava um laço, via 30. Hoje você não encontra mais. Por quê? Com tudo que aconteceu dos últimos anos para cá, Brumadinho superlotou de empresa e absorveu essa mão de obra. E aí o pessoal não está estudando, não está tendo mais profissionais, justamente por essa falta de proximidade da educação técnica com os jovens. Agora, você acha que isso aí seria uma iniciativa só, vamos dizer assim, da prefeitura, do governo? Ou você acha que tem jeito de fazer uma parceria com as empresas para que gere esses incentivos? Tem como fazer. Vou te dar um exemplo. Nós tivemos uma reunião essa semana com o empresário Mário Campos. Por ele não achar a mão de obra, o que ele está fazendo? Ele está criando um centro de qualificação interna. Excelente ideia.
Aí vai contratar a pessoa sem experiência e vai qualificar ela por um valor insignificativo, né? Na verdade, é um simbólico para que a pessoa entenda que tudo tem um custo. E vai qualificar essa pessoa e vai trazer ela para poder ser mão de obra da própria empresa. Não, maravilha. Tem empresas hoje que, vou te dar um exemplo, uma empresa de um amigo dentro de Mário Campos, que existe a possibilidade do cara ou da moça ter a possibilidade de aprender um curso de AutoCAD lá dentro. Ótimo. Não vai ter o diploma? Isso é um outro detalhe. Enfim, mas ele vai estar aprendendo uma profissão. E depois que ele aprendeu a profissão, começou a trabalhar como auxiliar, aí ele vai lá na escola, faz o curso de forma técnica e absorve o diploma. Mas ele teve um ponto de partida. Então, algumas empresas hoje profissionalizam. Vou te dar um exemplo da empresa da reciclagem lá no Mário Campos. Estão profissionalizando também. Porque tem máquinas lá que não tem curso no Senai, não tem curso nas escolas técnicas. O que a gente faz? Vamos profissionalizar, vamos ensinar e vamos absorver essa mão de obra aqui dentro. Então, as empresas, os empresários, eles estão tentando. Só que é muito difícil. A mão de obra hoje é muito complicado. Tem que ser uma parceria realmente. Uma parceria, o jovem tem que querer. E por Mário Campos, tem aquela... Como é que eu posso te dizer? Aquele histórico de que é uma cidade que não vai para frente. Acho que as pessoas absorveram isso. E é isso que a gente precisa mudar dentro de Mário Campos. Mário Campos hoje não tem... Eu fico vendo as cidades... bem-vinda à cidade X, eu amo estar na cidade, aquele coração, e nós não temos, cara. Eu fico observando aqui, por que a gente não tem isso aqui? Porque a nossa cidade, a gente ama, né? Então, precisa ser alguém. Mário Campos hoje precisa de um dono. Hoje, Mário Campos está em torno de quantos mil habitantes? Assim? Com o novo censo, chegou a quase 16 mil. 16 mil habitantes. Eu não sei, já saiu o novo censo, né? Eu acho que foram 16 mil habitantes. Então, ou seja, é uma cidade, né, que merece uma atenção ali. Maior, merece. Né? E Mário Campos tem um cinturão verde, cara. Sem querer voltar só no meio ambiente, mas a área verde do Mário Campos é gigante. Mário Campos ele pode ter turismo ecológico. Não, inclusive, esse aqui seria até um assunto que eu queria tocar. Turismo ecológico. A gente tem uns 3 irmãos lá. Exatamente. Quem vai lá fica maravilhado com a natureza tão maravilhosa com Mário Campos. Deus foi muito bom com Mário Campos. Não, eu já fui lá. Não, na verdade, eu já fiz aquela trilha ali umas 3 vezes. É maravilhoso. Maravilhoso. Só que, assim, me parece que tem muita restrição para fazer a trilha, né? Sim. Porque tem que passar por dentro do condomínio. Tal, adjacente ao condomínio. Mas tudo é conversado. Pois Regis, tem que chegar e conversar. Por que as coisas não acontecem no Mário Campos? Porque eu penso, e ninguém chega assim... Existe a possibilidade de a gente criar um caminho aqui para ser uma trilha ecológica? Alguém já levantou esse diálogo? Porque o que a gente vê hoje são históricos, folclore, de que não pode, mas ninguém chegou perto dos proprietários de acesso, vamos criar isso. Chegam com um projeto, por que acontece? Hoje a gente precisa de projetos, não adianta vir com achismo, não, essa é a ideia. Essa é a ideia. E às vezes, né, Gideon, pode ser que para quem mora ali na redondeza, eu moro aqui em Mário Campos, você acha que eu vou sair da minha casa para... subir essa trilha, não vou mexer com isso. Mas só que quando nós proporcionamos, né, abrimos esse espaço, essa abertura, você está, vamos dizer assim, uma trilha ecológica vai trazer o quê? Turista. Sim. Né? O turista, normalmente, ele vai ter gasto. Sim. Ele vai querer gastar na cidade, né? Ou seja, você vai trazer maior fluxo de pessoa para ali, querendo ou não, nessa visita que o turista ele está fazendo, opa, gostei dessa cidade. Vamos almoçar lá. Eu vou almoçar ali. Aquele restaurantezinho, comida caseira, tal. Eu vou passar um final de semana aqui, pousadas, né? E querendo ou não, isso começa a fomentar o mercado, né? O micro... sustentável, que é o mais importante, o mercado sustentável. Exatamente. E com isso aí, por exemplo, eu quero saber, eu vou fazer uma pousada lá. Sim, já pensou? Eu vou fazer entende? Querendo ou não, a cidade vai ganhando uma outra cara, né? A cidade ela vai ganhando uma outra forma, né? Então, aquilo que, por exemplo, era tão pequeno, 16 mil habitantes agora, não, mas, poxa, espera aí, daqui 4 anos, será que vai estar assim? Com esse tanto de melhorias, né? Agora, me fala aqui, sim. A gente está já falamos sobre meio ambiente, falamos empregabilidade. Em relação à segurança, sim. Então, como que funciona? Como que é a cara, né, de Mário Campos? Regi, é um ponto interessante, porque eu me sinto seguro em Mário Campos.
Eu não me sinto inseguro em Mário Campos. Só que a segurança ela tem que melhorar. Por quê? Eu tenho várias pessoas vindo de fora. Eu tenho pessoas adjacentes a Mário Campos, eu tenho pessoas que vão trabalhar em Brumadinho, moram em Mário Campos, pessoas que não são da cidade e a gente não conhece essas pessoas. Aumentar o monitoramento policial seria um fato importante. Então, isso com parceria com o governo federal, que eu acredito que seja, do governo do estado, eu acredito que seja pela quantidade de habitantes, e trazer essas parcerias, criar meios de fiscalização para poder melhorar essa questão da segurança. Mas hoje eu me sinto seguro no Mário Campos, não tenho problema com nada. Eu acho muito interessante, existem os pontos de apoio dos policiais, não é igual aquele de Belo Horizonte, que tem a câmera, mas os policiais eles rodam bem. Exemplo, no Campo Belo, um bairro mais sossegado, eu tenho policiamento. Policial, a viatura passa, a viatura sobe, a viatura desce. No centro, eu levo a minha esposa no ponto do ônibus para poder pegar 5h30 da manhã. Tem uma viatura lá. Todos os dias que eu levo ela lá. Todos os dias. Então, eu me sinto seguro no Mário Campos. É lógico que a segurança ela é perfeita, em nenhum lugar é perfeita. Só que o Mário Campos ele é menos perigoso que os outros municípios. Só que com esse crescimento, o que a gente tem que fazer? Tem que anteceder o problema. Eu não posso esperar chegar a criminalidade da forma macro para depois investir na segurança pública. Já pode começar desde agora com as tecnologias. Hoje a tecnologia consegue fazer tudo. Exatamente. É um crescimento orgânico e organizado. Organizado, justamente. Porque, por exemplo, nós vamos melhorar o investimento na cidade, vamos abrir um polo industrial, vamos ter leis aqui para beneficiamento da sociedade. Sim. Ou seja, isso aí vai atrair mais pessoas, atrai mais emprego, mais empresas, emprego, pessoas, moradores. E pessoas que a gente não sabe do histórico. Não sabe do histórico. Então, ou seja, é um crescimento que vai ter que ser, assim, vamos dizer assim, organizado. Né? Organizado. Tem que ser controlado, não existe a possibilidade de ser desordenado. Precisa ser controlado, porque quando você cresce de forma controlada, você consegue saber e mapear todo o processo de crescimento. Quando você deixa crescer de forma desordenada, vou dar um exemplo de invasão. Quando você deixa as coisas, os invasores pegar os terrenos, está crescendo de forma desordenada. Você não tem controle de nada, você não sabe a quantidade de pessoas, você não sabe se tem criança, você não sabe. Você vai saber depois que começa a superlotar os canais. É educação, é saúde, é transporte. Aí você vai ver que realmente está desordenado. Antes que isso aconteça, se você fizer todo o controle, fica organizado. Não, exatamente. E aí sim, aquela sensação de uma cidade gostosa de se viver é para todos, né? Eu tenho um sonho, sabe? Pode ser que seja meio gigante para a realidade, mas eu tenho um sonho de Mário Campos ser realmente uma cidade modelo. Uma cidade que... Eu visito muitas cidades. E eu vejo essa cidade histórica, eu vejo que o pessoal é organizado, o pessoal é controlado, existe a infraestrutura que precisa-se. Então, o Mário Campos ele tem condição de fazer isso. O Mário Campos tem condição de fazer isso. Falando sobre transporte público, né? É difícil. Transporte público é difícil. Transporte público. Porque para o cidadão de Mário Campos, né? Aquele cidadão que tem que acordar de madrugada. Cara, é difícil, cara. Ir para Belo Horizonte para poder trabalhar. Porque é uma realidade, né? Uma realidade. Não adianta a gente falar que não existe. É uma realidade. Tem muitas pessoas que estão neste cenário. Mas hoje, como é que está o transporte público lá? O transporte público do Mário Campos, ele é ruim. Você acredita? Eu vejo o pessoal, aqueles ônibus vermelhos, né? Que passeia entre municípios, né? Que leva para Belo Horizonte. Horários muito longos, superlotados. Eu estava sem carro, e fui pegar um ônibus para ir na seguradora. Resolvi o problema do carro, estava sem carro. E eu falei, não acredito não, mãe. Eu tenho que pegar um Uber. Porque é muito lotado. Muito lotado. É difícil. E o problema do ônibus é um problema... já tomou conta, não só do Mário Campos, mas outros municípios. É um problema generalizado, que até o próprio Belo Horizonte, que é uma metrópole, que é a nossa capital, existe o problema do transporte. Então, é bem complicado. Essa questão do transporte é uma briga difícil de se travar. Precisa-se de apoio, precisa-se de mais pessoas do alto escalão para poder nos ajudar a trazer uma qualidade melhor do transporte para o Mário Campos. Com certeza, né? Porque o povo sofre. Muita gente tem carro em Mário Campos, mas muita gente também não tem carro em Mário Campos. Quem depende de ônibus do Mário Campos sofre um pouco. Na verdade, sofre muito. E a saúde pública lá, Gideon? Cara, a saúde, cara, é muito importante a saúde, né?
Hoje tem, né, os pontos de saúde, mas o Mário Campos hoje ele não tem uma independência. Eu acredito que a independência da saúde do Mário Campos seria algo muito importante. Brumadinho conseguiu sua independência. Você foi no hospital de Brumadinho? Não, ainda não. Fantástico, fantástico. E o Mário Campos fica refém de ou manda para um hospital para Belo Horizonte, depende da gravidade, ou manda para Brumadinho. E o Mário Campos em si não tem uma infraestrutura para poder absorver o problema da sua população. Então, precisa realmente de individualizar isso no aspecto de a gente ter infraestrutura. É difícil? É difícil. Mas nós precisamos. De ter literalmente um ponto onde eu vou ter raio-x, onde eu vou ter todos os médicos disponíveis para a população. O cara quebrou o braço, eu não tenho que mandar ele para outro hospital para poder fazer raio-x, não. Aqui a gente absorve, a gente trata, ter médico. Hoje tem médico, só que como a saúde é um caos, em geral, o Mário Campos não fica diferente. Deixa a desejar e poderia ser melhor. O pessoal que trabalha hoje na saúde é um pessoal que trabalha muito. Se a gente fala assim, a saúde não presta. Não, presta sim. É muita gente que depende da saúde do Mário Campos. Pode se melhorar. Tem que se melhorar, na verdade. Tem espaço, né? Tem espaço para melhorar. E Mário Campos, né? Tem espaço. Tem espaço para avançar. Sim. Né? E a gente pensa o seguinte, porque a saúde, ela é o nosso bem mais precioso. Sem saúde não é nada, Regi. Né? É o bem, na verdade, é o bem mais precioso que a gente Nós tem. temos. As demais coisas a gente corre atrás. A gente sempre fala dessa forma, né? Então, ou seja, se a gente não tem, vamos dizer assim, uma qualidade ali na saúde pública, né? Consecutivamente, a gente deixa ali algumas outras áreas desguarnecidas, Sim. né? Agora, hoje, a cidade de Mário Campos tem quantos bairros, assim? Rapaz, você me apertou agora. Mas tem mais de 10. Mais de 10 bairros. E os postos de saúde lá, como que é dividido? Cara, a divisão, para ser bem sincero, Regi, alguns bairros recebem, vou te dar exemplo, o Funil, por exemplo. Funil, ele tem que ir lá no vermelho para poder consultar. Ou seja, não tem um posto para absorver o Funil. Então, a divisão ela é complicada. Eu não sei quem fez a infraestrutura de divisão, mas ela deixa muitas pessoas próximas e muitas pessoas longe. Vou te dar exemplo do Funil. Eu escutei uma demanda, tá? Isso não foi o Gedeon que criou. De uma amiga que eu tenho. Ela disse que para poder resolver, para poder ir marcar ou consultar, ela tem que ir lá no vermelho. Do Funil no vermelho, 15 minutos, dependendo do trânsito. Pegar um horário de pico, aí pode esquecer. Então, assim, precisa-se um deslocamento significativo. Então, precisa também, quando eu falo de individualização da nossa saúde, não depender dos outros municípios, pode ser um sonho, mas se faz necessário para que você possa investir em outros pontos de apoio nos bairros mais distantes dos postos, né? Mas hoje a cidade de Mário Campos, ela goza de uma saúde financeira que falaria assim, não, isso aqui é um negócio possível de ser feito. Ou não? Ou ela tem uma dificuldade financeira para a realização disso? O Mário Campos, ele pela arrecadação, ele pode ser pequena, né? Mas houve uns incentivos pós-rompimento que deu uma, como é que eu posso dizer, incorporada no caixa, que poderia ter sido investido nisso. Entendi. Poderia ter sido, porque, o que acontece? A candidata hoje a prefeita, ela consegue, através de projeto, direcionar verbas. Como ela é presidente da Avabrum, ela consegue direcionar verbas. Existe uma verba que foi direcionada para Sarzedo de hospital. É aquele hospital que está sendo feito lá. Por que não foi feito em Mário Campos? Porque as pessoas certas, com a caneta certa, não criou-se projetos para esses projetos serem aprovados. Então, assim, hoje tem caixa para fazer. Não sei por que não fizeram. Aí já é uma questão de gestão, não me cabe, mas dava para se fazer. Dá para se fazer, não tem como falar que não. Agora, sim, caso o Gedeon seja eleito, né? Eu acredito que você está trabalhando arduamente para isso. Né? Você acha que... Opa, espera aí, o que você poderia falar para o cidadão nesse aspecto? Né? Por exemplo, é algo que dá para ser feito e talvez não consiga,
né? Eu digo o seguinte, eu trabalho com projetos, eu sei que entre o projeto e a realização Ela tem um demora tempo. abismo, né? É um abismo. É difícil, porque às vezes não depende somente do seu querer. Mas o que você acha assim que, opa, espera aí, se eu for eleito, eu gostaria de dar uma ajuda, assim. Você fala na saúde? É. Cara, é buscar parceria, buscar investimentos, tentar trabalhar próximo à prefeitura para a gente poder realmente resolver esse problema. Eu acredito que o governo do estado pode ajudar muito, Sim. só que a gente precisa de projetos. Nós precisamos mostrar que é viável. Nós precisamos mostrar a nossa necessidade de saúde. Então, dialogar diante desse aspecto e buscar parceria. Porque não é minha cadeira, a parte da saúde, mas como todo um processo, tudo requer um diálogo. Sim. Você não precisa dominar a área da saúde, eu não preciso dominar a área da saúde, mas eu sei que é defasado, eu vou buscar conhecimento de quem conhece e parceria de quem pode suprir essa necessidade. Eu até vou te fazer uma pergunta aqui, que é o seguinte, normalmente eu gosto de fazer essa pergunta. Sim. Porque quem vai nos escutar, nem todo mundo sabe exatamente as atribuições do vereador, não sabe as atribuições do prefeito, o que realmente faz um prefeito, o que realmente faz o vereador. E devido, vamos dizer assim, à falta deste conhecimento, às vezes pode cair para você uma demanda que, opa, espera aí, isso aqui não é do vereador não, tal. Isso é normal que aconteça. Sim. Eu queria que você pudesse falar, né, para os seus eleitores, para aquelas pessoas que vai assistir esse vídeo, quais que são as atribuições assim, de um vereador? O que se espera de um vereador? A atribuição do vereador é muito simples, cara. É fiscalizar o poder público. Fiscalizar em quê? Ver se ele está fazendo o que deve fazer para a população. O poder público ele tem que garantir educação, acessibilidade, como é que eu posso dizer? Saúde, infraestrutura. É cobrar isso de forma que o governo ele vá dar resposta. Porque o meu papel é fiscalizar o que a prefeitura vai estar fazendo em prol da população. Só que ela tem que fazer em alguns viés. Ela tem que caminhar por esses viés. Eu preciso fiscalizar realmente o que está sendo feito para a saúde. Eu preciso fiscalizar mesmo se o que está chegando na saúde vai dar para poder comprar os remédios. Eu preciso saber se está comprando os remédios de forma correta. Eu preciso saber como é que está o meio ambiente. Então, assim, a população de Mauro Campos pode ficar tranquila. Que enquanto vereador, o que eu prometo é a questão de fiscalizar. De estudar as matérias para poder fiscalizar e cobrar aquilo que é devido e é direito de toda a população do Mário Campos. Não, isso é ótimo, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala sobre essas fiscalizações, né, eu até costumo dizer, o cenário brasileiro, né, a gente tem muitas leis. Tem lei para... Né, você está estudando direito... minerário e ambiental. Então você, mais do que eu, pode falar sobre isso. Leis tem demais. Sim. Agora, o cumprimento dessas leis, às vezes, é o que falha, né? E a fiscalização deste cumprimento, opa, espera aí, será que realmente aquilo que está escrito como lei, aquilo que é um projeto de lei, será que realmente está sendo executado? Será que os investimentos realmente estão chegando nas camadas que realmente precisam? Quando isso não acontece, o cidadão sofre, né? Ele sofre. Agora, me fala um pouco mais, vamos voltar lá para a nossa conversa, porque eu sei que é uma área que você, até a sua área de formação, né? A questão do meio ambiente. Quando nós falamos assim sobre um futuro sustentável, né? Em relação à questão do meio ambiente, um futuro sustentável nisso. O que você acha que, caso você seja eleito no papel de um vereador, né? Eu sei que existe também o papel do Gideão cidadão. Sim, cidadão. Mas, quanto vereador, o que você pode, vamos dizer assim, articular, né, em benefício da sociedade para que realmente tenha um futuro sustentável? Primeiro organizando a questão da poluição. Isso a gente precisa. Quando eu digo poluição, é porque as pessoas têm ideia de poluição só aquela que sai do cano do descarga do carro. Não. Poluição sonora, poluição visual, a poluição dos particulados. Eu penso que a questão da sustentabilidade, ela é bem voltada hoje pelo caminho da reciclagem. Por quê? Gideon, mas a reciclagem é sustentabilidade, porque você vai deixar
de absorver matéria-prima nova para poder reciclar. Hoje, Mário Campos tem 2 empresas de reciclagem extremamente importantes. Que eu pego o plástico, reciclo o plástico, aí ele volta em sacola, volta em mangueira, volta em granulado para vender para outras empresas. Então, hoje, consegue-se ter um pensamento positivo com relação à sustentabilidade. Só que hoje o Mário Campos ele não tem uma coleta seletiva bem efetiva. E precisa se criar isso. Precisa se trazer um turismo para que eu deixe de ficar buscando investimento apenas na área industrial. E aí eu consigo também trazer a parte de artesanatos. Eu consigo gerar renda. Isso é sustentável. Isso é a profissão do futuro. Você vai em outros municípios históricos, o que é se vendido por artesanato é fora do comum. E Mário Campos hoje não tem um artesanato definido. E tem moradores de lá que realmente fazem artesanato mágico. Coisa mágica. Porém, não se tem essa política, esse hábito. E eles não têm espaço para vender. Então, pensar em indústria é muito importante, é fundamental, mas trazer profissões que vá visar mais o meio ambiente do que o processo produtivo é muito importante. Essa questão do turismo ecológico, você disse bem, existe um grupo de moradores ou de jovens que vem fazer o turismo ecológico aqui no Mário Campos, 15 pessoas. São 15 pessoas conhecendo a cidade, 15 pessoas almoçando, 15 pessoas tomando um café, aí 15 pessoas postando no Instagram, aí no próximo domingo, 60 pessoas. Pô, 60? Não, é o alcance de cada um. E isso vai trazer renda para a população. Aí eu vou ter o crescimento de restaurantes, eu vou ter o crescimento... Existe a possibilidade da chegada de pousada. Por que não chegou? Porque realmente Mário Campos não tem nada que seja atrativo. Exemplo, para ir para Iotim, passa dentro do Mário Campos. Ô, Gideon, nossa, o assunto é vasto e o nosso tempo... Esgotou. Mas foi muito bom. Meu Deus, passou muito rápido. Passou. Eu só queria, assim, para você... Agora a gente já pode anunciar você como candidato. Sim. Anuncia a sua candidatura, fala o seu número e deixa aquele recado do coração para o seu eleitor. Bacana. Meu nome é Gideon Martins, meu número de campanha é 12122, número que alguns amigos me ajudaram a escolher. Meu objetivo de campanha é realmente brigar pelo aquilo que o Mário Campos precisa, dentro do meu conhecimento. O que não for do meu conhecimento, nós vamos buscar parceria para que Mário Campos possa ter êxito nessa questão da política pública e vamos trabalhar forte, né, durante esse tempo, que eu acredito e estou com fé que vou ser eleito, para que Mário Campos ele possa sair desse cenário atual, porque eu quero fazer parte de uma revolução. Eu não quero ser parte do mesmo. Eu não quero ser mais do mesmo. Eu preciso realmente ter a oportunidade que vocês vão me dar para que eu possa mostrar do que eu sou capaz. Enquanto secretário, eu trabalhei muito e eu tenho certeza que, como vereador, eu vou trabalhar cada vez mais. Muito obrigado, Gideon. Eu queria mandar um abraço para o pessoal, pode? Pode, com certeza. Quero mandar um abraço aqui para uns amigos, a Isabela Pimenta, o Pimentel, a Bebel. Mandar um abraço para o Diogo, para o Éder, para o Lucas, para o Fernando. Quero mandar um abraço também para a nossa candidata a prefeita Andressa Rodrigues, para o nosso vice Preta do Bela Vista e outros amigos mais que ficaram um pouquinho. Para minha família, que é muito importante nessa caminhada. Ótimo. Muito obrigado, Gideon. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Foi muito bom. Eu espero, assim, que realmente dê tudo certo na sua campanha. Caso você seja eleito também, que você continue, né, e consiga colocar em prática tudo aquilo que tem sido um projeto hoje, mas que venha à realidade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Firme. Valeu.